professor Arthur Damasceno na área, voltamos e agora a nossa conversa vai ser sobre a intervenção federal e a intervenção estadual. E na realidade aqui a gente está tratando de um instituto que deflagra a normalidade institucional, né? A intervenção federal, ela é muito comum ser estudada o estado de defesa e o estado de sítio também, que são outros dois institutos que deflagram essa anormalidade institucional, mas a intervenção federal especificamente sendo tratada no título 3 da nossa Constituição. Já o estado de defesa e o estado de sítio, eles são tratados no título 5 da Constituição, momento em que nós trabalhamos a defesa do Estado e das instituições democráticas, juntamente com as Forças Armadas e a segurança pública. Já a intervenção, o título 3, trata da organização do Estado, vem logo depois de termos trabalhado ali as competências das unidades da federação, aquelas características dos Estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal, da União, falar dos bens dessas unidades, enfim. E aí aparece a intervenção federal. A grosso modo, e a gente vai perceber isso, que a intervenção ela é excepcional. A União vai intervir nos estados e no Distrito Federal, excepcionalmente. Os estados irão intervir em seus municípios, excepcionalmente, suspendendo a autonomia daquele determinado estado, quando necessário for, né, para garantir ali o restabelecimento da ordem pública, da paz social, para se fazer cumprir determinada coisa, determinado valor, determinada decisão ou ordem que não tenha sido cumprido. A intervenção federal ela não é enorme, ou pelo menos o assunto não é muito vasto. Nós perceberemos que nós temos poucas circunstâncias, poucos incisos tratando dos motivos pelos quais a intervenção vai acontecer. Então vamos lá, vamos matar aqui já a leitura. Artigo 34, a gente encontra, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Já estou percebendo realmente que essa intervenção ela é excepcional. A União não intervirá. E aí a gente tem aqui alguns valores. E nesse primeiro momento nós vamos conversar bastante, tá? Vou trazer exemplos para poder te mostrar um detalhe que eu acho muito apropriado, muito importante. Olha aqui, ó. Manter a integridade nacional. Qual é o exemplo que eu trago aqui? Eu não sei se você lembra que na década passada, meados da década passada, nós vimos nos 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, uma pretensão que rolou ali, governo federal, governos estaduais, em fazer acontecer uma secessão. E ali eles estavam em busca de se separar mesmo. O movimento estava ganhando corpo, né? Estava ganhando fomento, os 3 estados já tinham até bandeira, só que esqueceram. O artigo 1º da nossa Constituição determina que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Enquanto vivermos como uma federação, eles não podem se separar. Não há a possibilidade da separação. Tá? E aquilo vinha ganhando cada vez mais força. Se porventura aquele movimento ganhasse efetivamente corpo e se mostrasse iminente essa secessão, a intervenção federal poderia ser utilizada. É um instituto, pode ser usado pela União, nesse caso, intervindo nesses 3 estados, para garantir a integridade nacional, para evitar com que fosse ali, né, condicionado essa pretensão da separação, essa secessão à Federação Brasileira. Até porque nós vivemos a indissolubilidade do Pacto Federativo. Então aqui um bom exemplo. Já o inciso 2º diz o seguinte: repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Exemplo que a gente tem aqui, galera. Quando nós falamos do repelir invasão estrangeira, eu me lembro de um exemplo, não aconteceu efetivamente, mas eu poderia encorpar esse exemplo e chegarmos a esse ambiente. Você lembra que em 2018, aquela crise horrorosa que a Venezuela encarava, os nacionais venezuelanos estavam entrando para o Brasil, buscando refúgio no Brasil, e isso aconteceu muito por Roraima. E aí o governo de Roraima se mostrou literalmente atrapalhado, né?
para dar realmente condições de dignidade da pessoa humana, tanto para aqueles estrangeiros quanto para os próprios nacionais, os próprios indivíduos ali, brasileiros que ali estavam. E aí, no final do ano, inclusive, você viu que o nosso presidente Temer, salvo engano, em novembro de 2018, decretou a intervenção federal. Foi por esse motivo aqui, Arthur, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra? Não, não foi não, tá? Mas aí eu quero usar esse repertório da Venezuela para imaginar o seguinte: pense você, o exército venezuelano, naquela circunstância, entrando no Brasil, buscando os nacionais venezuelanos para levar de volta à força. A gente teria ali a possibilidade de uma intervenção, justamente com base nesse inciso aqui. Para repelir invasão estrangeira, o governo federal poderia muito bem decretar a intervenção do Estado de Roraima, com base no inciso 2º, justamente para garantir ordem pública e para evitar com que a nossa soberania fosse simplesmente cerceada, violada de uma maneira tão absurda, tá? Arthur, mas qual foi o motivo da intervenção em Roraima? Se porventura não rolou essa invasão estrangeira, foi justamente o que a gente vai ler agora no inciso 3º. Olha o que temos aqui no nosso inciso 3º. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Por fim ao grave comprometimento da ordem pública. Dar um basta ao grave comprometimento da ordem pública. Gente, esse inciso 3º, ele não foi apenas o motivador da intervenção em Roraima, mas também foi o motivador da intervenção no estado do Rio de Janeiro. Em Roraima, a gente chegou à conclusão do porquê. Aquela crise da dignidade da pessoa humana, e víamos acontecer naquele mês, tinha gente morrendo, sucumbindo de fome nas ruas de Roraima. Mas no Rio de Janeiro, o espetáculo foi pior. Não sei se foi pior ou tão quanto grave, né? Mas você acompanhou, de onde você estiver, Brasil afora, que de 2017, finalzinho de 2017 em diante, todo dia morria um policial no estado do Rio de Janeiro. Todo dia. A mídia, inclusive, quando nós viramos o ano, chegamos em 2018, todo dia reportava a morte de um policial, inclusive trazendo pra gente contagem. Ah, hoje foi o 34º, 35º, 36º. Gente, estava um absurdo o estado do Rio de Janeiro. Até que quando chegando ali em fevereiro, o governo do estado pede arrego, pede auxílio, intervenção. E a intervenção federal que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro em 2018 foi justamente com base nesse nosso inciso 3º, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Interessante que quando a gente traz a circunstância que motivou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que começou no dia 16 de fevereiro daquele ano e caminhou até o dia 31 de dezembro de 2018, é interessante nós linkarmos esse artigo 34, inciso 3º, com o que se lê aqui, ó, no nosso artigo de número 36. Olha o 36. A decretação da intervenção dependerá, e aí aparece em parágrafos, o parágrafo 1º, importantíssimo para a gente. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, parei e te expliquei um detalhe. O decreto de intervenção que especificará a amplitude. Aqui no Rio de Janeiro, a intervenção federal, ela atingiu apenas a segurança pública. Digo aqui no Rio de Janeiro, mas estou em Cuiabá, né? Lá no Rio de Janeiro, a amplitude da intervenção, só a segurança pública. Então a gente percebe que o governo do estado do Rio de Janeiro continuou mantendo a educação, prestando saúde. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com personal coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo.
São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida. O melhor custo-benefício da sua vida. 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso. Tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.